Nos últimos dias, a nossa igreja está vivendo um momento muito particular e digo especial também, né? Além do tempo pascal, onde nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, a sua ressurreição, esse ano celebramos também a Páscoa do nosso querido e amado Papa Francisco, que no dia 21 de abril deixou-nos. Bem, a morte do Papa Francisco provoca na Igreja uma série de situações, né? A primeira delas é que a sede ela fica vacante, ou seja, ela está sem o seu pastor próprio, né? A sede de Roma, do qual ele é bispo, e também a Igreja Universal. Então, o primeiro sentimento que nós aqui em Roma observamos e vivemos é justamente esse sentimento de tristeza, de luto, né? Pela perda de um pastor tão amado e tão querido como era o Papa Francisco. Inclusive, o seu amor, o seu carinho para conosco, brasileiros, né, foi a primeira viagem internacional que ele fez para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013. Bem, depois que nós vivemos a morte, né, o velório do Papa e também os ritos do seu sepultamento, a missa ezequial, agora a Igreja ela começa a pensar no sucessor do Papa Francisco. Nós sabemos, e eu escrevi isso em um artigo que foi publicado nas mídias da TV Canção Nova, que o Papa ele entra, não é, em uma linha contínua de sucessão apostólica que se iniciou com São Pedro e está agora, não é, depois de Francisco, tomando de novo um novo momento, que é com a eleição do sucessor do Papa Francisco. A primeira coisa que nós precisamos ter presente é justamente isso, não é? Que o papado, ele é também uma instituição, no sentido que cada papa que é eleito, cada papa que se apresenta a nós ali na Basílica de São Pedro, no dia em que ele foi escolhido pelos cardeais, ele entra nessa dinâmica contínua da Igreja. Então, nenhum papado é isolado, no sentido que existe sempre uma continuidade. E será assim também, não é, com o sucessor do Papa Francisco. Bem, gostaria de trazer algumas informações históricas para que a gente possa entender melhor esse momento que a Igreja vai viver. A primeira delas é que nem sempre o Papa foi eleito por um grupo, não é, que são os cardeais e que formam o colégio cardinalício. Então, no início da história da Igreja, os papas eram eleitos de forma diferente, muitas vezes já indicados pelos seus predecessores, outras vezes indicados por governantes civis, algumas poucas vezes com a participação maior dos leigos e leigas, por aclamação, por exemplo. Mas nós temos depois, a partir do século XI, no ano de 1059, o Papa Nicolau II, ele estabeleceu que a eleição do Romano Pontífice é reservada aos cardeais. É muito importante a gente lembrar que essa figura do cardeal, ela já aparece no século IV. E o cardeal era aquele que servia, não é, a Cristo, que servia a igreja fora da sua igreja local, como acontece ainda hoje. De lá para cá, vários foram os momentos em que os cardeais eles tiveram uma importância grande na igreja. A primeira delas é porque eles juntos com o Papa constituem um consistório, que é uma reunião onde eles ajudam o Papa a decidir e a deliberar sobre algumas situações na igreja. Além disso, a partir do século XII, do ano 1150, esse grupo de cardeais foi chamado de Colégio Cardinalício. Bem, o Colégio Cardinalício ele foi composto de diversas maneiras ao longo dos anos. Inicialmente não havia um número pré-estabelecido. No período medieval, esse número esteve em torno de 20 cardeais. Depois, em 1586, com uma reforma do Papa Sisto V, o número de cardeais foi elevado para 70. Já no século XX, no século passado, o Papa João XXIII estabeleceu que todos os cardeais deveriam ser bispos. Então pode ser, o Papa Francisco fez isso,
que o Papa nomeie para cardeal um padre, por exemplo, não é? E ele então deve ser ordenado bispo, de acordo com as determinações de João 23. Depois, em 1971, o Papa Paulo VI estabeleceu que os cardeais que tivessem mais de 80 anos, eles não participariam do conclave no sentido de elegerem o próximo sumo pontífice. Então, hoje, quem tem direito a voto no conclave são os cardeais até 80 anos. Depois, a outra grande reforma dos nossos tempos, no conclave, no colégio cardinalício, foi realizada pelo Papa João Paulo II em 1996, com um documento chamado Universi Dominici Gredis. Bem, o Papa João Paulo II estabeleceu várias coisas para o período do conclave. A primeira delas é o segredo. Os cardeais eles não são autorizados a contar para outras pessoas aquilo que acontece durante os dias da eleição do Romano Pontífice. Depois, o Colégio de Cardeais ele deve agir no período que a sede está vacante somente em situações, digamos, mais necessárias e urgentes. Outras coisas que podem esperar devem ser deixadas para o próximo Papa. O caso, por exemplo, que nós vivemos agora, da canonização do Beato Carlo Acutis. Ela foi suspensa e será o próximo Papa a definir a nova data. Além disso, antes que se inicie o conclave, acontecem aqui em Roma as congregações gerais dos cardeais. O que são essas congregações gerais? São reuniões dos cardeais, reuniões preparatórias, onde eles decidem pontualmente 3 coisas. A primeira delas, o translado do corpo do Papa, da sua residência até a Basílica de São Pedro, que nós vimos isso acontecer na quarta-feira de manhã. Depois, as congregações gerais elas têm também que definir as celebrações, os horários do sepultamento do Romano Pontífice morto. E, finalmente, as congregações gerais elas devem preparar o concílio para a eleição do próximo Papa. Evidentemente, com a morte do Papa, as funções dos cardeais que trabalham na cúria, elas cessam. E permanecem somente 2, o cardeal Carmelengo, que é aquele que a gente tem acompanhado, que está presidindo os ritos fúnebres do Papa Francisco, e também o cardeal penitenciário Mor, que é aquele um pouco responsável pelas questões urgentes, da misericórdia, da penitência. Bem, uma coisa interessante que mudou um pouco nos anos é que no velório do Papa, por exemplo, não é permitido fotografá-lo doente ou morto, né? Então, de fato, a gente que participou e está participando do velório do Papa Francisco, quando a gente chega na Basílica, eles pedem para a gente desligar os celulares ou deixá-los guardados, porque as fotos oficiais elas devem ser feitas pelos organismos da Santa Sé. Foi estabelecido também pelo Papa João Paulo II que o conclave deve começar 15 dias após a morte do Santo Padre, porque depois do seu sepultamento tem 9 dias de missas pelo Romano Pontífice morto, e depois no 15º dia, pela manhã deve acontecer a missa pro elegendo pontífice, para a eleição do Papa, e à tarde já a primeira votação. O lugar do conclave é sempre o território do Vaticano. Os cardeais devem se hospedar na Casa Santa Marta e fazem as votações na Capela Sistina em absoluto sigilo. Além disso, o conclave ele tem início na Basílica de São Pedro, com essa missa, pelo novo pontífice que será eleito, depois com 2 momentos de meditação para os cardeais, e tudo isso sob o sigilo desses mesmos cardeais que participam. Bem, para que o novo Papa seja eleito, ele precisa de 2/3 dos votos de todos os cardeais votantes presentes naquele conclave. E no primeiro dia, então, do conclave, existe apenas uma votação, que é no período da tarde, e nos dias sucessivos, até 4 votações, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. Quando o Romano Pontífice vem eleito, ele então deve aceitar aquela eleição, ele recebe a homenagem dos cardeais ali votantes,
Depois ele aparece, não é, lá na Basílica de São Pedro, diante de todos os fiéis presentes na praça, e depois existe uma data de início do ministério petrino ali na Praça de São Pedro. Bem, o Romano Pontífice, ele é também, ou melhor, ele é Papa porque ele é o Bispo de Roma, e por isso deve tomar posse da sua diocese. E essa posse acontece na Basílica de São João do Latrão, em uma data também definida pelo novo Papa. Quando termina o conclave? O conclave termina quando o eleito diz sim, aceita, não é, a missão de conduzir a igreja, e os cardeais ali, ainda na Capela Sistina, prestam homenagem a ele. Em 2013, o Papa Bento XVI modificou aquele primeiro documento do Papa João Paulo II. O documento que o Papa Bento XVI promulgou se chama Normas Non Nullas, e ele traz algumas novidades. Uma delas é que não existe mais a necessidade de esperar 15 dias para o início do conclave. Essa data pode ser antecipada por razões justas e pode ser também prorrogada, no entanto, não mais do que 20 dias. Bem, trazendo hoje um pouco daquilo que é a realidade do Colégio dos Cardeais, nós temos 135 cardeais eleitores e temos 117 cardeais com mais de 80 anos, que dá um total de 252 membros do Colégio Cardinalício. Desses cardeais que serão eleitores, os 135, 108 foram escolhidos pelo Papa Francisco, 22 pelo Papa Bento XVI e 5 pelo Papa São João Paulo II. Olhando um pouco o panorama mundial, a Europa conta com 53 cardeais, a América 37, a Ásia 23, a África 18 e a Oceania 4 cardeais. Bem, a Itália é o país que tem o número maior de cardeais eleitores, são 17. Depois são os Estados Unidos com 10 e em terceiro lugar o Brasil. Nós temos hoje 7 cardeais eleitores. O conclave que vai eleger o Papa que sucederá o Papa Francisco, o seu sucessor, será o 26º conclave que acontecerá na Capela Sistina, até porque em outros momentos o conclave aconteceu em outros lugares, né? Seja aqui na Itália, ou seja quando o Papa estava ainda em Avignon, lá na França. Esse momento é um momento de nós rezarmos pela Igreja, não é? Rezarmos também pelo futuro Papa, rezarmos pelos cardeais, para que eles possam e são, não é, atentos à voz do Espírito que dará à Igreja, a todos nós, um Papa que o nosso tempo, que a Igreja precisa nesse momento. Deus abençoe a todos.